Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós vamos tratar a respeito dos auxiliares do juízo. Nós vimos tratando do tópico dos sujeitos do processo. No tópico dos sujeitos do processo, nós iniciamos a análise a respeito do juízo, e no juízo nós falamos já a respeito da figura do juiz, já vencemos essa análise, tópico do juiz, e agora falta tratar a respeito dos auxiliares do juízo. É isso que nós veremos, portanto, nesse vídeo de hoje. E aí, quanto aos auxiliares do juízo, o que nos importa ter em mente são algumas considerações breves. Não há muito o que falar a respeito dos auxiliares do juízo. Eles estão previstos, a sua disciplina encontra-se entre os artigos 149 e 175 do Código de Processo Civil. Logo a seguir começa o trato do Ministério Público, que nós veremos adiante. Nós já vimos que o exercício da função jurisdicional, que é a atividade que o Estado chamou com preponderância para si, ela é incumbida a um agente público seu, do Estado, que é o juiz. Mas para que o juiz possa bem desenvolver essa sua atribuição, essa sua função pública, ele necessita, então, o juiz depende de apoio / infraestrutura, seja do ponto de vista pessoal, logística, ou mesmo de infraestrutura técnica, operacional, para que ele possa desenvolver essa função. Então, a infraestrutura, aqui, podemos dizer, do ponto de vista técnica e humana, para o desempenho dessas funções. Então, os auxiliares do juízo, eles vão desenvolver atos de documentação, atos de registro, atos de autuação, atos de certificação, atos de instrumentalização,
atos de avaliação, etc., dentre diversos outros atos que devam ser praticados no processo, nessa perspectiva de auxiliar o juiz do ponto de vista de apoio para o bom exercício do desempenho de suas funções. Posso aproveitar essa tela aqui para recordar aos senhores o que consta do artigo 148, inciso 2º do CPC. Isso significa, a previsão do artigo 148, inciso 2º do CPC, que também os auxiliares de justiça se submetem à exigência de imparcialidade. Não só o juiz, mas também os membros do Ministério Público, os auxiliares do juízo e também os demais sujeitos imparciais no processo. Então, todo sujeito que deva ser imparcial no processo, e os auxiliares do juízo também devem ser imparcial no processo, submetem-se, portanto, à vedação de impedimento / suspeição. Então, eles submetem-se, na verdade, grosso modo, à regra da imparcialidade. Bom, os auxiliares do juízo subdividem-se também em duas categorias. Eles podem ser servidores públicos ou podem ser auxiliares dos juízos eventuais, agentes privados que são retirados do mercado para a prática dos atos processuais. Os servidores públicos, os auxiliares do juízo que são servidores públicos, como o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, por exemplo, eles são servidores públicos, eles são auxiliares dos juízos permanentes. São aprovados em concurso público. Já os auxiliares do juízo eventuais, eles são, como o próprio nome diz, eventuais. E eles são nomeados pelo juízo, sendo profissionais do mercado que irão desempenhar provisoriamente, desempenho provisório da função, tá? Só que quanto a esses sujeitos eventuais, é importante destacar aqui uma observação. Então, essa observação se destaca aos sujeitos eventuais. Para fins penais, eles sujeitam-se ao regime jurídico de direito público. Então, para fins penais, sujeitam-se ao regime jurídico de direito público. Já os auxiliares do juízo, que são servidores públicos, não. Eles submetem-se ao regime jurídico de direito público em geral, tá? Então aqui há uma distinção importante, tá? Os auxiliares do juízo, que são servidores públicos, eles se submetem, em regra, ao regime jurídico de direito público. Enquanto que os auxiliares do juízo, que são eventuais, eles não se submetem, como regra, ao regime jurídico de direito público. Eles são profissionais do mercado. Só que para fins penais, eles
se submetem sim ao regime jurídico de direito público. Respondem, por exemplo, por eventuais crimes de corrupção, colusão, tá? Então isso que tem que ficar claro aí para os senhores. Quando a gente fala de regime jurídico de direito público, obviamente que os senhores já devem ter em mente, falamos, por exemplo, o artigo 37 da Constituição, a vinculação, a restrição aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Dentre diversas outras restrições. Agora, essa é uma visão geral dos auxiliares da Justiça. Falando dos auxiliares do juízo em espécie, seria possível destacar aqui a existência de dois deles. O primeiro seria a figura do escrivão / chefe de secretaria. Aqui, secretaria. Aqui, meus amigos, a distinção inicial ela é meramente terminológica, tá? Escrivão é uma nomenclatura utilizada na Justiça Estadual, passo que chefe de secretaria é a terminologia utilizada para o servidor da Justiça Federal. Os senhores vão encontrar a referência normativa a esses agentes nos artigos 150 a 155 do CPC, combinado com os artigos 206 a 211, 206 a 211 também do CPC, tá? E aí, o que é importante saber desses sujeitos? O escrivão, chefe de secretaria, eles são responsáveis pela serventia do juízo. Pela escrivania. Do juízo. E são autorizados pela própria lei e podem ter auxiliares. Podem ter auxiliares para prática de atos necessários ao bom andamento dos feitos, para a prática dos atos que a própria lei lhes autoriza a praticar de ofício, automaticamente, independentemente de requerimento do juízo, como, por exemplo, a autuação dos autos, a numeração das folhas, a juntada automática, tá? A abertura de vista ao advogado, conclusão ao juiz nas hipóteses previstas, tá? Então, essas são providências que o escrivão-chefe de secretaria pode tomar automaticamente. Os atos do escrivão ou do chefe de secretaria dividem-se também em atos de documentação, quando consistem na reprodução de ideias, como quando ele emite uma certidão. Podem ser atos de comunicação, quando nos casos em que ele empreende uma ciência dos atos processuais aos sujeitos do processo, como quando ele expede um mandato ou quando ele empreende uma publicação no Diário da Justiça, ou atos de logística,
que são atos que servem de acompanhamento do juiz. Quando ele acompanha o juiz, por exemplo, em uma audiência para a lavratura de termos, ou quando ele quando ele guarda e conserva objetos que são juntados ao processo, ele tem o dever de guardar aquele processo, conservar aquele processo em cartório. Um outro sujeito processual, auxiliar do juízo, em espécie, que merece destaque, ainda mais com o Código de 2015, são os mediadores e os conciliadores. Os senhores vão encontrar referência aos mediadores / conciliadores entre os artigos 165 e 175. 165 a 175. A ideia de mediador e conciliador decorre da lógica do acesso à justiça substancial e a sua relação direta com as técnicas de autocomposição. Com isso, nós podemos dizer que foi tratado no direito uma possível escalada entre as técnicas distintas, que seriam a técnica da negociação, técnica da mediação, a conciliação e a arbitragem. Essas seriam o que se chama, em sede doutrinária, de MASC, métodos adequados de solução dos conflitos. Métodos adequados de solução do conflito. O que nos importa aqui é ver a diferença entre mediação, mediador, e conciliação. E os senhores encontrarão isso na leitura dos artigos 165 e 166. Os senhores já conseguirão ver a diferença. Os parágrafos lá vão indicar bem essa distinção. Basicamente, o que nos importa aqui é perceber que o mediador, ele possui uma conduta no processo que é passiva, ao passo que o conciliador possui uma conduta, atitudes mais ativas ou propositivas. E aí isso tem tudo uma razão de ser que não nos compete tratar aqui. Nós veremos isso no momento próprio, quando da análise da audiência de mediação e conciliação. Poderemos até tratar num vídeo à parte essa distinção entre mediadores e conciliadores. Só tem a preocupação desse vídeo não ficar demasiadamente extenso. Eu pensei em tratar com os senhores também da leitura dos artigos que tratam dos auxiliares da justiça. Eu vou fazer uma análise inicial somente da leitura do artigo 149 e vou deixar para um outro vídeo a leitura dos auxiliares da justiça em espécie. Vejam o que dispõe o artigo 149 do CPC. São auxiliares da justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias.
Vejam, ele cita diversos auxiliares da justiça. Nós não vamos analisar todos aqui. Fizemos uma análise apenas geral do Instituto. E veja que ele mesmo diz que esse é um rol exemplificativo. O dispositivo diz, além de outros previstos por normas da organização judiciária. Tá certo? Então essas foram considerações gerais a respeito dos sujeitos processuais da categoria auxiliares da justiça. Nós voltaremos no próximo vídeo para fazer uma leitura do código, porque aqui não tem mais o que falar do ponto de vista teórico, basta o conhecimento agora dos artigos do código que trata dos auxiliares da justiça em espécie, e aí uma leitura do código é de bom tom, cai bem, e a gente avança para tratar dos próximos sujeitos processuais, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública e propriamente falar das partes, atuação das partes em juízo, litisconsórcio, intervenção de terceiro e tudo mais relacionado às partes. Tá bom, meus amigos? Então é isso, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.